Bem, deixa eu fazer... Acho que está bom assim. Vamos começar, então, irmãos, com a leitura de 2 versículos, ambos em Atos, capítulo 18, o primeiro versículo, vem de Atos 18, o versículo 1. Atos 18, 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E o próximo texto está passando algumas páginas no capítulo 20 do livro de Atos. Vamos, versículo 2 e o comecinho do versículo 3, de Atos 20. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Vamos colocar esse tempo em oração diante do Senhor. Pai amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque mais uma vez podemos aquietar, Senhor, diante da Tua palavra. E, Senhor, pedir que pela Tua bondade, pela condução do Teu Espírito, o Senhor fale no nosso coração. Ensina-nos algo de Ti mesmo nessa noite. Livra-nos, Senhor, de acumularmos informações intelectuais meramente, mas impressiona o nosso coração, impressiona o nosso espírito com a Tua pessoa, com a Tua palavra, e que o Senhor ganhe mais espaço em nós, para a glória do Teu santo nome. Conduz-nos nesse tempo que está diante de nós, Senhor, que seja proveitoso aos Teus olhos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Os 2 textos que foram lidos são 2 menções no livro de Atos de visitas que Paulo fez a Corinto. Na primeira menção, é efetivamente a primeira visita de Paulo a Corinto. Foi a primeira vez que ele foi, e aqui explicitamente diz que ele foi para Corinto, capítulo 18, versículo 1. No capítulo 20, no versículo 2, diz que ele foi para a Grécia. Com quase toda certeza, isso significa que ele foi para Corinto. Não é 100% garantido, mas pelo contexto, pelo que se conhece, provavelmente foi em Corinto. O que não significa que foi a segunda viagem que ele fez, a segunda visita que ele fez em Corinto. É a segunda menção no livro de Atos, mas provavelmente entre uma visita e outra houve uma outra visita, mas nós veremos esses detalhes na próxima vez que nos reunirmos para estudarmos 2 aos Coríntios. Então, como vou deixar esses aspectos das interações de Paulo com os Coríntios para a segunda epístola. Então, o que desejamos fazer nessa noite? Então, observarmos a questão da oração na epístola de 1 aos Coríntios. Então, para fazer isso, a ideia é mais ou menos a seguinte: eu dividi o material em 5 porções. As primeiras 4 porções são de contexto, então nós vamos adquirir contexto a respeito da cidade de Corinto, a respeito da trajetória que Paulo seguiu para chegar em Corinto. Depois veremos a motivação que ele teve para escrever essa epístola que chamamos de 1 aos Coríntios, né? Veremos também alguns dos elementos, os assuntos que aparecem em 1 aos Coríntios. E com isso eu creio que teremos um bom contexto para lidar e considerarmos juntos a oração que aparece em 1 aos Coríntios. Então, como os irmãos já podem perceber, de longe nós vamos gastar a grande parte do nosso tempo com questões de contexto, né? Porque a oração em si, irmãos, é muito uma oração bastante simples, simples de entender, simples de analisar, mas me parece que a grande mensagem e a grande lição para nós está quando consideramos essa oração em um contexto mais amplo. Então, nós queremos e precisamos gastar mais tempo nesse contexto, ok? Muito bem. No início dos estudos, né, a gente disse que tentaríamos abordar as orações nas epístolas de Paulo
em sequência cronológica. Então, começamos com 1 aos Tessalonicenses, que entende-se ter sido a primeira epístola a ser escrita, das que nós temos no Novo Testamento. Essa é a hipótese mais aceita. Existem outras, que Gálatas teria sido escrito um pouco antes, mas essa é uma hipótese muito menos bem recebida. Então, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. A terceira epístola que teria sido escrita é a epístola aos Gálatas. Mas se os irmãos lerem Gálatas, vão descobrir que não existe nenhuma oração preservada ali nessa epístola. Então, pulamos direto para a próxima epístola, que é 1 aos Coríntios. E, na sequência, próxima vez, se o Senhor permitir, olharemos para 2 aos Coríntios. Então, vamos começar considerando questões da cidade de Corinto, né? Então, agora onde eu vou lançar a mão dos mapas, eu vou começar com esse mapa, que foi o primeiro que eu mostrei para os irmãos. É um mapa mais amplo, né, mais geral. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não sei se os irmãos verão... Não vou nem tentar fazer isso. Irmão Luiz, me Oi. perdoe a interrupção, o microfone do irmão está um pouco baixo. Eu não sei se é o teu ou o meu, o nosso áudio aqui, mas a irmã Vardelene também está dizendo que está baixo. Deixa eu ver se eu ajusto aqui. Espera só um pouquinho. Perfeito. Configurações de áudio. Realmente ele estava um pouco baixo aqui, engraçado. Melhorou, gente? Melhorou, irmão. Pode dar Ok, muito prosseguimento. bom. Então, vamos prosseguir. Depois, Então, na edição, eu corto aqui esse pedacinho. não preocupa, preocupa não. Ok. Tranquilo. Então, voltando aqui ao mapa, irmãos, o que vocês estão vendo ali é um mapa da Grécia, e o que está em azul é uma península, e essa península chama-se Peloponeso, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem só da península, né? E essa região que está indicada, né, com a elipse, basicamente é a região da Caia. E Corinto era a capital da Caia. Então, é um pedaço da Grécia. E o que vocês estão vendo tem 2 símbolos, né? Tem um círculozinho na parte azul. Esse círculo é uma localização aproximada da cidade de Corinto. E tem uma cruz à direita, que é a cidade de Atenas. Então, são cidades que a gente conhece pelo menos de nome, né? E são cidades que têm um papel importante, digamos, dentro do Novo Testamento. Okay? Agora, o que nós precisamos olhar aqui com detalhe, que não, eu vou mudar de mapa porque nesse não dá para ver, tentem observar os irmãos que entre a parte branca ao norte e a parte azul ao sul, existe uma conexão por terra, né? Essa conexão chama-se o Istmo de Corinto. Então, deixa eu abrir aqui o próximo mapa para ilustrar isso. Está aqui, então, o detalhe da Península de Peloponeso, e o Istmo está aqui. Não sei se os irmãos veem a minha cruzinha aqui do mouse, mas está indicado pela seta. Esse estreito, ele tem 6 quilômetros de largura. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem atual, porque hoje em dia tem um canal, né, que conecta ali o lado leste e oeste, né, os mares, mas na época de Paulo isso não existia. E quem navegava tinha 2 alternativas. Ou passar pelo sul da península, e era sabidamente muito mais longo e muito perigoso. Esse sul era muito perigoso em termos de navegação. E a outra possibilidade, que era muito utilizada, era chegar no Istmo. Então, o navio aportava de um lado, o pessoal descia, caminhava ou se transportava por terra até o outro lado, 6 quilômetros, e aí embarcava no outro navio para dar continuidade à viagem. E no caso de carga,
Se houvesse carga, a carga também tinha que ser transportada aí por roletes, sobre roletes de madeira, tinha toda uma tecnologia para fazer isso. Então, com esse aspecto, os irmãos percebem que a cidade de Corinto era muito movimentada, porque a cidade de Corinto estava logo ao sul, né, do Istmo, tanto é que o Istmo chama-se Istmo de Corinto. Então, quem precisava ir de leste para oeste ou de oeste para leste, quase que necessariamente tinha que passar por esse istmo, passava muito próximo, né, da cidade de Corinto. E também, quem precisava vir do norte para o sul ou vice-versa, tinha que passar por esse estreito de terra. Moral da história, Corinto estava assim, na encruzilhada, né, de dois caminhos extremamente movimentados, né? Então, não é de admirar que se tornou um grande centro comercial, e não somente isso, né? Ele era a capital da Acaia, que foi aquela região que os irmãos viram no mapa anterior. Apenas só mais uma imagem, que agora é muito mais uma curiosidade, porque não é uma imagem neotestamentária. O que vocês estão vendo aí, irmãos, é o canal que foi construído no século XIX, né, conectando os dois lados. Esse é o istmo, né, de Corinto, é essa parte de terra que foi dividida aí por esse canal. Nos dias de Paulo não havia o canal, mas o pessoal ainda tinha que trafegar por terra nessa região para evitar terem que navegar pelo sul da península. Muito bem. Então, estou com os mapas em dia. Então, o que sabemos a respeito de Corinto, além do que já disse para vocês? Esse istmo, então, dava nome, ou deu nome a jogos, né? Talvez os primórdios dos Jogos Olímpicos, né? Que normalmente a gente associa com Atenas, né? Mas havia jogos ístmicos, né? Esses jogos eram realizados a cada 2 anos. E nesses jogos havia desde a parte cultural, que não eram jogos, não era poesia, era música, mas havia jogos mesmo de corrida, de lutas, né, entre gladiadores e atletas, enfim. E parece que esse era o cenário, né, que estava na mente de Paulo quando ele escreveu certos versículos do capítulo 9, em 1 Coríntios, né, quando ele diz que é necessário que os que correm devem correr segundo as normas, né? Ele diz que o atleta em tudo se domina. Então, são coisas que ele se refere ali. Ele diz, eu luto não como desferindo golpes no ar. Então, são expressões que, ao que tudo indica, realmente tiveram sua origem nesses jogos istmicos, né? Exatamente nessa região. Okay? A cidade de Corinto também era famosa porque abrigava o templo de Afrodite, né? Ou de Vênus. A deusa é a mesma, né? Afrodite é o nome grego e Vênus é o nome latim, que é a deusa do amor e do sexo e da beleza e etc. E isso caracterizou muito fortemente, né, a cidade de Corinto. Há um relato de que há uns 200 anos antes de Cristo, né, a situação ali era tão forte, chegou a haver 1000 sacerdotisas nesse templo de Vênus, né, que nada mais eram do que prostitutas cultuais, né? Mas a cidade de Corinto foi destruída pelo Império Romano em 146 antes de Cristo, e um século depois, 46 depois de 44 depois de Cristo, antes de Cristo, perdão, foi reconstruída por Júlio César. Por quê? Porque ele entendeu que a posição de Corinto era estratégica, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista militar. Então, a cidade foi reconstruída e ela se tornou extremamente próspera. E se, por um lado, não há mais registros, né, das sacerdotisas cultuais, uma coisa é por certo, né? Toda a promiscuidade da cidade, ela se manteve, e era sabidamente uma cidade extremamente promíscua. Havia uma expressão à época, aliás, várias delas, mas vou mencionar apenas uma, que para se referir a alguém que vivia de forma promíscua, se dizia assim, ele vive como um coríntio, né? Tal era a fama do pessoal de Corinto, né? Muito bem.
Eu vou abrir aqui em Romanos, no capítulo 1. Essa é uma conexão interessante. Pelo seguinte, isso não é difícil de verificar, mas assim, se olharmos ao final do capítulo 16, por volta do capítulo 16 de Romanos, é muito evidente que Paulo ele diz que ele estava em Corinto. Então, ou seja, a Epístola aos Romanos foi escrita, né, Paulo estando em Corinto. E o início da Epístola aos Romanos é uma descrição da promiscuidade do gênero humano, né? Nós vamos ler apenas 3 versículos, mas o texto é muito mais longo do que esse. Mas os irmãos devem lembrar o seguinte: se ele estava em Corinto, muito provavelmente ele estava observando essas coisas entre a sociedade ou na sociedade, e ainda que ele tenha escrito em termos gerais, coisas que são verdadeiras e se aplicam a toda a humanidade, lembre-se que provavelmente o estupim, o que realmente o motivou a descrever aquilo daquela maneira, era o que ele estava observando e vivenciando em Corinto. Então, no capítulo 1, a partir do versículo 24, em Romanos, lemos: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Eu vou continuar lendo, mas o que eu gostaria que os irmãos procurassem enxergar. Ainda que isso daqui é verdade em geral, lembre que ele estava em Corinto e provavelmente isso tem uma primeira aplicação muito mais forte para as pessoas em Corinto. Tá? Então, e é para essas pessoas, né, que Paulo depois escreveu e conviveu, e isso gerou a primeira epístola. Então, esse contexto para nós é importante. Versículo 25 de Romanos 1. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso digo, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, irmãos, isso descreve, por um lado, a humanidade como um todo, mas de forma muito clara e contundente, descreve a realidade na cidade de Corinto. Então, quando observamos isso, então existem diversos pontos da epístola que nós vamos passar por eles em 1 Coríntios, que realmente nos remetem a esse cenário. Então, ele nos ajuda a entender o contexto, né, de Paulo aos Coríntios. Muito bem. O segundo ponto, né, na linha do contexto, é a trajetória que Paulo seguiu para chegar até Corinto. Então, aqui eu vou precisar de mais um mapa. Pena que... Deixa eu perguntar para vocês. Se eu aponto aqui com o mouse, vocês veem o mouse? Sim? Ok, então vamos lá. Irmãos, essa imagem mostra a trajetória de Paulo na segunda viagem missionária. Okay? A segunda viagem começou em Antioquia e, depois de uma certa volta, retornou a Antioquia. E nós estamos pegando essa viagem, nós vamos começar a olhar a partir de Filipos, ok? Observe que Corinto está aqui, Atenas aqui está a Península de Peloponeso, a Caia é toda essa parte, né, etc. Então, vamos lembrar rapidamente, né, da trajetória que Paulo seguiu até chegar em Corinto. Então, começando em Filipos, e o texto, eu vou dando os textos para os irmãos, nós não vamos ler todos eles, evidentemente, mas para os irmãos seguirem a sequência. Começamos em Atos 16 de Atos, é o texto que conta a estada de Paulo em Filipos. Antes disso, eles haviam estado em Troade. Em Troade, Paulo recebeu aquela visão do homem macedônio, na Macedônia, essa região aqui, que dizia: vem, passa a ajudar-nos. Então, quando eles passaram, Paulo e os seus colegas, os companheiros,
né? Esse foi um primeiro momento em que o evangelho chegou à Europa, né? Saiu da Ásia, foi para a Europa, né? Então, Filipos foi aquela primeira parada, onde encontrou aquelas mulheres, Lídia entre elas, né? Num lugar de oração. Então, a história é essa. Depois eles foram aprisionados, fustigados com açoites. Paulo e Silas foram aprisionados, foram libertos da prisão, e eles voltaram à casa de Lídia. Então, finalzinho do capítulo 16, versículo 40, diz: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então partiram para onde? Então saíram de Filipos, vieram nessa direção. Capítulo 17, versículo 1 diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Esse mapa não tinha Tessalônica, então eu pus Tessalônica aqui, essa bolinha vermelha, apontada por essa seta, eu escrevi Tessalônica aqui, um pouco antes de Bereia. Okay? Então saíram de Filipos, foram para Tessalônica. Okay? E o que aconteceu em Tessalônica, a gente já tem alguma ideia, porque foi o nosso assunto nas duas reuniões passadas, né? Mas vamos olhar aqui o versículo 5 do capítulo 17 de Atos. Os judeus, porém, movidos de inveja, isso em Tessalônica, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Depois, versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então, a passagem deles por Tessalônica foi muito breve, possivelmente só 3 semanas, porque o texto diz que eles compartilharam 3 semanas na sinagoga. E eles saíram de lá meio fugidos, né? Porque o pessoal alvoroçou e eles foram, né, levados rapidamente para Bereia. Bereia, acabamos de ler a chegada dele em Bereia, capítulo 17, versículo 10. Versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então, de Bereia, os irmãos levaram Paulo até Atenas, né? E em Atenas ele ficou esperando, né, a chegada dos irmãos. Essa história a gente já viu, né? E nesse meio de tempo, Paulo, ele esteve em Atenas, observou a idolatria, fez aquele discurso tão impressionante, né, no capítulo 17 de Atos, que, aliás, é um estudo que é um discurso que as pessoas fazem a seguinte análise, os estudiosos. Por um lado, eles entendem que foi extremamente perspicaz da parte de Paulo, né, observar a idolatria, observou aquele ídolo ao Deus desconhecido. Ele aproveitou isso para dizer: olha, então é desse Deus que eu quero falar para vocês. Mas se acabarmos de ler o que aconteceu aí durante esse discurso, nós percebemos que ele não foi bem recebido, né? Ao contrário, quando ele falou da ressurreição, eles falaram: depois a gente ouve a respeito disso. Ou seja, apesar de ter sido, do ponto de vista humano, algo bastante perspicaz, muito inteligente, não surtiu efeito. A gente pensa que Paulo sentiu isso, né? Ele percebeu que, a despeito de tudo, não havia surtido esse efeito, o efeito que ele imaginava. Bem, então, esse foi a passagem dele por Atenas. E agora chegamos... vamos a partir do versículo 32, que é esse finalzinho de Atenas, né? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele, creram. Entre eles estava Dionísio,
Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. E então, sim, chegamos ao versículo com o qual nós começamos hoje. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então, assim foi que ele chegou a Corinto. Então, lembra que a chegada dele a Corinto, essa trajetória que acabamos de escrever, uma trajetória de perseguição, açoites, prisão, frustrações, né? E ao chegar em Corinto, não é de admirar que Paulo disse no início da epístola, assim, foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós, né? Em outro momento ele diz, olha, porque decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Possivelmente estava passando na sua mente, né, toda essa trajetória pela qual ele havia passado, né, o efeito dele, da pregação dele em Atenas, né, que sob um certo aspecto foi, do ponto de vista humano, de grande sabedoria, mas talvez não tenha tido o impacto espiritual que ele esperava. Então ele chegou em Corinto, digamos, bastante por baixo, bastante depressivo, né? Mas, graças ao Senhor, ele chegou lá. Então, vamos ler agora os versículos 5 a 12, para a gente mais ou menos ter uma ideia de que aconteceu em Corinto. Aliás, antes de entrar nisso, o tempo que ele esteve lá, nós vamos ver agora, foram 18 meses, 1 ano e meio. Durante esse período é que se entende que as epístolas de 1ª e 2ª aos Tessalonicenses foram escritas, né, quando Paulo esteve em Corinto nessa ocasião, né? Então, esse é um consenso e essas epístolas, acredita-se que foram escritas por volta do ano 51, 52 desta era. Então, vamos lá. Capítulo 18, versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, esse é o relato que temos de Paulo em Corinto, né? Observe o versículo em que o Senhor fala com ele, o versículo 9, quando diz assim, não temas. Irmãos, é porque Paulo estava temeroso. E, aliás, é assim que ele começa a epístola, né? Ele disse, foi com temor, em grande fraqueza, com temor e muito tremor que estive entre vós. Alguns dizem que ele estava até deprimido, e o Senhor o encorajou. Disse, não te cales. Possivelmente Paulo estava pensando em ficar um tempo calado, né, depois do que aconteceu em Atenas. Mas o Senhor lhe disse, não te cales. E a razão pela qual o Senhor lhe dá esse encorajamento, ele diz, pois tenho muito povo nessa cidade. Agora, se conhecemos a história, as pessoas foram se convertendo, digamos, pelo ministério de Paulo. Ou seja, quando o Senhor disse, tenho muito povo nessa cidade, não eram pessoas que já estavam convertidas ao Senhor, mas eram pessoas que já haviam sido eleitas pelo Senhor e que se converteriam em breve. Então, é curioso isso, o Senhor diz, já tenho. Ele já tinha, ainda que as pessoas precisavam passar pela conversão, pelo novo nascimento. Possivelmente alguns poucos já eram convertidos, mas quando ele diz, tenho muito povo nessa cidade, eram pessoas que ainda viriam a conhecer o Senhor, conhecer o Evangelho e se render a Cristo, né? E no versículo 8 diz que ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra, e nesse período entende-se que ele escreveu 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Versículo 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. E aí tem toda uma história
cheio de informações bonitas e necessárias, né? Então, por exemplo, quando fala do tribunal, é o Bima, né? E o Bima, ele esteve no Bima de Galho. Só que ele faz a menção ao Bima de Cristo em duas outras epístolas. Na epístola de 2 aos Coríntios, porque Corinto era o lugar em que ele havia estado nesse Bima de Galho, e em Romanos, porque quando ele escreveu aos Romanos, lembra-se que ele estava em Corinto. Então, essa impressão que havia ficado nele, no Bima, né, ele foi usada pelo Espírito Santo para falar do Bima de Cristo. Então, apenas uma curiosidade com respeito a isso. Mas Galho foi um procônsul e a história desse mundo nos diz que ele assumiu o mandato dele por volta do ano 50 desta era, por um mandato de 2 anos que ele não chegou a terminar. Então, acredita-se que ele deve ter saído do seu ofício por volta do ano 51. Então, esse evento que estamos lendo aqui, em 18:12, para frente um pouquinho, é por volta do final do ano 50, início do ano 51. Então, isso nos dá uma escala de tempo. É por isso que os irmãos entendem que ele escreveu 1 Tessalonicenses provavelmente por volta de 51, 52, né? E aos Coríntios ele escreveu, daqui a pouco eu vou mencionar isso, por volta do ano 54, né? Da cidade de Éfeso. Okay? Então, ele não escreveu aos Coríntios enquanto estava em Corinto, evidentemente, porque nesse tempo ele estava interagindo com eles de forma pessoal. Ok. Vamos rapidamente continuar aqui, versículo 18 do capítulo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava os judeus. Então, esse é o restinho dessa parte da viagem. Então, veio para Éfeso. Observe que chegou em Éfeso, aqui ele não ficou muito tempo. Essa visita a Éfeso foi durante a segunda viagem de Paulo. E ele escreveu 1 Coríntios em Éfeso, mas quando ele chegou em Éfeso durante a terceira viagem, tá? Não é nesse momento, é um momento posterior. Okay? Versículo 20, só para a gente completar aqui a segunda viagem missionária. Rogando-lhes eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, né, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Esse é o finalzinho aqui. Então, viajou até Cesareia, subiu para Jerusalém, que aqui é uma subida do ponto de vista, não norte-sul, né, do ponto de vista geográfico, né? Aqui está no nível do mar, Jerusalém está construída em montanhas, aí dali ele foi para Antioquia e encerrou a viagem de onde ele havia começado. Okay? E aqui precisamos tocar num ponto que será útil daqui a pouquinho, ainda nessa sequência, versículo 24, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu. Então, Paulo havia deixado Éfeso para terminar sua viagem missionária. Enquanto ele o fazia, alguém importante chegou em Éfeso. Então, o versículo 24 fala: chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. E por que é importante, digamos, enfatizar essa presença de Apolo? Porque Apolo é mencionado em 1 Coríntios diversas vezes, né? Inclusive em contextos de dificuldades que os irmãos em Corinto tinham. Vamos continuar aqui. Como é que ele é descrito? Veja que interessante. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, o texto nos dá, né, relata que ele era eloquente. E ao que tudo indica, pela maneira com que é feita a descrição, que era uma pessoa carismática. Duas coisas que
os estudiosos são unânimes em dizer que Paulo não era. Paulo não era nem eloquente, né, nem carismático. As principais características de Paulo eram outras, né? Então, lembre disso. Então, temos essas duas figuras, Paulo com características diferentes. Continuando aqui, a história de Apolo, versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, lembre-se do mapa, lembre-se daquela elipse, a Caia era aquela região. Animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Qual era a capital da Caia? Corinto. Então, muito provavelmente, esses irmãos aqui são os irmãos da cidade de Corinto, que foi a igreja que Paulo fundou quando esteve ali, não há muito tempo, né? Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, temos aí a descrição de como Apolo havia chegado em Corinto. No início do capítulo 18, vimos como Paulo chegou a Corinto, agora como Apolo havia chegado a Corinto. Okay? Apenas para fecharmos essa parte, observe, então, que aí começa a terceira viagem missionária. Capítulo 19 descreve Paulo em Éfeso. Esse período de Paulo em Éfeso é um período bastante longo, né? Pelo menos 2 anos, veja o versículo 10 do capítulo 19. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Acredita-se que durante esse período de 2 anos, Paulo escreveu epístolas aos coríntios. A primeira, a segunda, há outras epístolas que nós não temos registro delas, se perderam, nós vamos mencionar isso quando estudarmos segundo aos Coríntios. Então, isso aconteceu de Éfeso, né? E quando termina essa fase, aí chegamos finalmente ao capítulo 20, e no começo diz que Paulo, saindo de lá, voltou para a Grécia, né, onde ficou 3 meses. Aí é quando ele visita Corinto uma outra vez, né? Então, apenas para localizar os 2 versículos com os quais nós começamos o estudo de hoje. Muito bem, então, acho que não vou precisar mais desse mapa. Então, tá aí a nossa parte que diz respeito à trajetória de Paulo até chegar em Corinto. Bem, a terceira parte é a parte da motivação. Qual que foi a motivação que Paulo teve para escrever a Epístola de 1 aos Coríntios? Então, a gente tem algumas indicações, claro, foram mais de umas motivações, né? Então, deixa eu colocar algumas para os irmãos que sirva de contexto para a nossa oração depois, né? 1 Coríntios 5, abra comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler versículos 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Então, aqui com todas as letras, Paulo diz que ele já havia escrito aos coríntios. Evidentemente, essa epístola não é a primeira epístola aos coríntios, que é a que nós estamos lendo, né? Então, os estudiosos chamam essa epístola da epístola perdida, e ela antecede a epístola aos coríntios, a primeira epístola aos coríntios. Então, a primeira epístola aos coríntios é a primeira que a gente tem no Novo Testamento, mas não foi a primeira vez que ele escreveu aos coríntios, né? E no versículo 10, é evidente que ele está explicando, falou, ó, eu disse isso, né, por escrito, mas eu estou me referindo, né, não às pessoas do mundo, senão vocês teriam que sair do mundo. Então, entende-se que nem tudo que ele havia escrito nessa primeira epístola, eles
haviam entendido bem. Então, uma das motivações de Paulo para escrever o que chamamos de 1 Coríntios é esclarecer pontos que haviam ficado, né, digamos, mal compreendidos nessa primeira carta que ele escreveu a eles, mencionadas aqui no versículo 9. Não somente ele havia escrito, como também os próprios coríntios haviam escrito para ele. Então, veja o início do capítulo 7 de 1 Coríntios. Lemos assim, 1 Coríntios 7:1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Por exemplo, pelo primeiro versículo do capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, etc, etc, etc. Então, o que está claro, e tem outros exemplos, mas nós não precisamos de todos eles, né? O que está claro é que não somente Paulo havia escrito para eles haviam escrito para Paulo, isso tudo antes de 1 Coríntios, da nossa primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E eles escreveram com uma série de questões, uma série de perguntas, né? O capítulo 7, ele começa assim, quanto ao que escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Nós não sabemos o que eles escreveram para Paulo, mas seguramente eles descreveram um cenário, descreveram problemas, e dentro desse contexto, Paulo disse, olha, tendo em vista isso, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Então, uma segunda razão pela qual Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios foi para responder perguntas feitas por eles por carta. Agora, a terceira razão, e talvez uma das mais fortes, é para lidar com problemas de divisão na igreja. Okay? Então, vamos ler dois versículos, apesar de que isso permeia, né, a boa parte do início da epístola. Veja comigo aqui o capítulo 1, versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, olha os nossos dois personagens aqui, eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Eu vou voltar nesse texto, mas só para completarmos isso, capítulo 11, versículo 18. Falando já no contexto da ceia do Senhor, porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Deixa eu fazer duas observações, me parecem importantes, são dois princípios que me parecem importantes para o nosso convívio. Paulo havia recebido informações da casa de Cloé a respeito dessas divisões e de tantas outras coisas, né? Então, acredita-se que o pessoal fez um relato para ele de que a situação em Corinto não estava boa. Então, uma das razões pelas quais Paulo escreveu para eles foi tentar ajudá-los, a resolver essas questões. Então, primeiro princípio que eu acho importante, quando Paulo diz, né, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, e ele faz questão de dizer assim, pela casa de Cloé. Ele disse quem lhe deu a informação. Muitas vezes a gente para só no fui informado, e a gente não fala quem. E aí isso gera, né, dúvidas, imaginações, e isso é o começo do fim, né? Então, isso é uma forma muito, muito ruim de lidar com as coisas. Paulo foi muito claro, falou, ó, eu recebi essa informação da casa de Cloé. E a segunda coisa, né, que nós lemos no capítulo 11, ele diz assim, e eu, em parte, o creio. Olha que princípio importante. Ele não creu em 100% do que foi dito. Ele não diz, olha, o que eu ouvi, o relato que eu ouvi, eu acho que é 100% certo. Ele diz, em parte, eu creio. Né? Então, ele soube ouvir, e ele soube dizer o seguinte, nem tudo que eu estou ouvindo talvez seja verdade.
Em parte, creio que seja, mas em parte, talvez não. Então, é importante que quando nós tivermos que lidar com questões complicadas, assim como eles tiveram, né? Quem, quem relata ter ouvido informações, diga de quem ouviu. Se precisar de algum tipo de acerto, de esclarecimento, as pessoas saberão a quem perguntar. E ao ouvirmos algo, que façamos como Paulo, em parte o creio. Não necessariamente tudo que ouvimos é perfeitamente como foi relatado. Não que tenha havido má fé na hora do relato, mas, irmãos, colocar questões em palavras é sempre tão complicado, né? Então, precisamos ter esse cuidado, assim como Paulo teve. Então, esse foi talvez uma das principais razões, né, pelas quais Paulo escreveu. E se os irmãos observarem, nós vamos ter a oportunidade de passar por isso, ele só começa a responder a carta que os coríntios escreveram para ele a partir do capítulo 7. Então, até o capítulo 7, ou seja, quase metade da epístola, Paulo dedicou a essas questões das quais ele havia ouvido e problemas que ele sabia que existiam entre aqueles irmãos. E a quarta motivação que eu vou trazer para os irmãos está no capítulo 16, versículo 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Ao que tudo indica, eles levaram a Paulo uma oferta, e Paulo aproveitou para agradecer essa oferta nessa epístola, mas não somente isso, né? Os estudiosos pensam que a carta que foi escrita pelos coríntios para Paulo foi levada em mãos por esses Estéfana, Fortunato e Acaico. Muito bem, então, esses são alguns dos motivos pelos quais Paulo escreveu aos Coríntios. Agora, vamos rapidamente, o quarto ponto do contexto, nós vamos passar só mencionando, comece no capítulo 1, abra em capítulo 1, nós vamos só folhear, lembrando dos assuntos que aparecem, né, nessa epístola. E com isso nós estaremos, penso eu, prontos para considerar a questão da oração. Então, como já vimos, né, capítulo 1 já trata de pronto a questão da divisão. Uns estavam dizendo, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Paulo. Era evidente que alguns preferiam o jeito mais expansivo, mais eloquente, né, mais poderoso em palavras de Apolo. Outros preferiam um jeito de Paulo, talvez mais quieto, mais introvertido, mais intelectual, não sei. Outros preferiam Cefas. Esses partidarismos, né, era uma divisão muito ruim, né, e Paulo teve que lidar com isso, né. Capítulo 2, Paulo começa mencionando a ida dele em fraqueza, né? Capítulo 2, versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós, né? No capítulo, então, a questão da fraqueza, então é uma palavra, digamos, mais pessoal de Paulo, contando o contexto, né, na qual ele esteve pela primeira vez. Atos capítulo 18, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, capítulo 3 fala da condição dos coríntios, e é muito evidente que eles eram carnais, eram bebês em Cristo, né? Tudo bem, eles haviam começado a trajetória deles não há muito tempo, né? Mas a condição deles era ainda de crianças em Cristo. Deixa eu só aproveitar esse momento para mostrar onde que me parece ser o problema. Versículo 2 diz, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Irmãos, a palavra ainda aparece 3 vezes nessa tradução. Ainda. Então, o problema não é ser criança em Cristo. Todo mundo, em algum momento, foi criança em Cristo. O problema é quando nós ainda permanecemos crianças em Cristo, ainda permanecemos na necessidade de leite,
né? Ainda temos necessidade de coisas básicas, né? Ainda não conseguimos avançar. Então, observe que a ênfase de Paulo aqui, a crítica dele é o ainda, né? Então, apesar deles serem jovens no Senhor, eles ainda, ou seja, eles não haviam progredido o tanto que se imaginava, né? Capítulo 4, versículo 1, assim, pois, importa que homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Ele estava sendo desconsiderado, né? Ele não estava recebendo a consideração como apóstolo que ele tinha. Esse era um outro problema na comunidade ali de Corinto. Depois, versículo 7, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Vanglória, outro problema entre eles. Isso aparece em outros pontos da epístola, inclusive, né? Soberba, vanglória. Capítulo 5 é o problema do incesto, né? É um problema grave, né? Que eles... Agora, lembre-se, né, de todo o contexto de promiscuidade daquela cidade. Então, não é difícil entender que isso eles trouxeram isso na bagagem, né? E, claro, isso acabou aparecendo no contexto da Assembleia e permaneceu ali, né? Versículo 1, capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Capítulo 6, versículo 1, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Irmãos levando outros irmãos em juízo à justiça desse mundo. Outro problema sério, grave, ali entre eles. Ainda no capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas, né, me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E no versículo 18, fugir da impureza. Então, eles não estavam usando bem a liberdade que eles tinham em Cristo, né? As coisas são lícitas, mas nem tudo que é lícito convém, né? Então, evidentemente, eles estavam errando nesse aspecto. Eles estavam com questões de impureza, porque Paulo recomenda aqui, versículo 18, fugir da impureza. Capítulo 7, dificuldades dentro do contexto da família. Capítulo 8, problemas relacionados à idolatria, os ídolos, né? No caso que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, versículo 1. Então, aí ele fala da questão da idolatria, né? Também em algum lugar ele diz fugir da idolatria. Capítulo 9 é um capítulo em que ele, mais uma vez, tem um tom de defesa, indicando que ele estava recebendo críticas, ele estava recebendo questionamentos, né, do apostolado, da sua condição, da sua postura, né? Capítulo 10, idolatria de novo, né? Deixa eu ver aqui, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, irmãos, estavam com problemas de idolatria, né? Versículos 23 e 24, de novo, nós vemos o problema da liberdade, do abuso da liberdade cristã. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o que é de outrem, tá? Talvez um pouco de egoísmo, né? A ponto dele perceber isso e colocar isso por escrito. Capítulo 11, um capítulo conhecido nosso, né? Trata, entre outras coisas, da ceia do Senhor, do problema que havia na celebração da ceia. Eles não esperavam uns pelos outros, né? Havia pessoas muito ricas e muito pobres, né? Sabemos que havia pessoas muito ricas porque diz que na época levar alguém em juízo era caríssimo. E eles estavam se dando o luxo de levar um irmão a juízo. Comer carne era só para pessoas com muito dinheiro, né? E aqui existe a recomendação, né? Havia gente que fazia uso de comida de carne. E no capítulo 11 fala daqueles que nada têm, né? Então, também havia pessoas muito pobres. E essa diferença não estava sendo bem gerenciada, né, no momento em que eles se reuniam para partir o pão e lembrar do Senhor. Capítulos 12 e 14
né, mostram que havia dificuldades no exercício dos dons, né? Então, a maneira com que eles exercitavam os dons quando estavam juntos não era adequado. Capítulo 13 é um hiato entre esses dois capítulos, que fala do amor, que seguramente é a única maneira, uma única regra clara para o uso correto dos dons espirituais, né? É fazer isso em amor por causa do Senhor. E no capítulo 15, é o único capítulo, digamos assim, doutrinário propriamente dito, né, dentro da Epístola dos 1 Coríntios, e revela que eles também estavam com problemas doutrinários. Veja o capítulo 15, o versículo 12. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Irmãos, tinha gente lá dizendo que não havia ressurreição dos mortos, né? Então, de novo, havia um problema doutrinário razoavelmente grave. Capítulo 16 são as palavras finais, as despedidas, enfim. Então, aí temos uma passagem muito rápida pela epístola. E agora sim, é o momento de fazermos a conexão com a oração. E eu vou fazer isso por meio de uma pergunta. E a pergunta é assim, irmãos, tendo em vista esse elenco de problemas e de dificuldades sérias, muitas delas sérias, e sabendo que temos encargo de orar pelos irmãos, a pergunta que eu faria nós começaremos por onde? Qual seria o primeiro assunto que nós vamos levar ao Senhor em oração, né? Para que houvesse cura, correção, sabe lá, né? E Paulo, claro, eles eram seus filhos na fé, ele tinha esse encargo, e ele orou por eles. Então, qual foi o encargo? Por qual dos assuntos será que ele se debruçaria diante de Deus para para orar por eles? Bom, aqui nós precisamos fazer uma distinção. Por um lado, nós vamos ver o que está registrado. Agora, isso não significa que é a única oração que Paulo fez pelos coríntios. Então, daqui a pouco eu falo disso, tá? Abra comigo, então, agora sim, a oração. Capítulo 1. E temos condições de passar nisso bastante rápido, porque todo o fundamento foi lançado. Capítulo 1, versículo 4 é a oração. Veja a oração de Paulo. Agora, lembre de todo esse contexto, de todos os problemas mencionados e, enfim, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que foi dada em Cristo Jesus. Irmãos, essa foi a oração de Paulo para eles. Ações de graça. Será que nós teríamos feito essa oração? Tendo em vista todas as coisas, toda a confusão que havia, será que nós íamos parar e dizer assim, olha, para os irmãos, falar, eu dou graças a Deus por tudo que você recebeu graciosamente em Cristo Jesus? Eu penso que talvez não. Então, esse é um grande exemplo da parte de Paulo. Creio sim, irmãos, que ele deve ter orado por questões específicas, mas não estava aqui, né? Então, creio que Paulo deve ter feito essas orações mais específicas, né? Como diz, no quarto, trancado no quarto, fechado no quarto, assim como o Senhor nos orientou, né? Quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, existem orações que nós só podemos fazer em secreto, né? Mas a oração, digamos, pública que Paulo fez àqueles irmãos foi de ações de graça. E foram ações de graças sinceras. Ele não agradeceu pelas confusões. Quando nós olharmos as ações de graças que ele referiu à igreja aos romanos, é muito diferente, muito mais exuberante, muito mais louvável. Mas aqui ele se manteve dentro do que era real. Ele deu graças. E agora, a partir do versículo 5 até o 9, que é onde nós vamos ler, temos basicamente a explicação pelo que Paulo dava graças e o porquê que ele dava graças. Então, vamos
brevemente olhar isso daí. Versículo 5 diz, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Toda a palavra e todo o conhecimento. Então, você põe o dedo ali, vamos pular rapidinho para o capítulo 12, versículo 18. Então, lembra, palavra e conhecimento. Capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Okay? Então, Paulo aqui está fazendo menção aos dons. E ele dá graças a Deus. Em vez de pedir que Deus lhes ensinasse a usar os dons, ele começou dando graças a Deus por ter lhes dado os dons. E ter lhes dado os dons de forma rica, de forma abundante. Porque diz, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Né? E o versículo 6 diz, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Observe que esse não é um testemunho que é dado por eles, mas é um testemunho que é dado neles. Então, quem que dá o testemunho neles? Vocês lembram o Senhor, quando se despediu dos seus discípulos, falando do Espírito Santo, ele diz que ele testificará de mim. Esse testemunho, irmãos, é o Espírito Santo que deu do Senhor aos coríntios. E como que ele testificou? Por meio de dons. Como dizendo, o Senhor é digno de que vocês tenham esses dons e de que vocês exercitem esses dons. Claro, nos capítulos 12 e 14, ele procura ajudá-los na melhor maneira de exercitarem os dons. Mas aqui na oração, ele se atém a agradecer pelo fato deles terem esses dons. E versículo 7 diz, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de novo, ele fala dos dons, e fala que era a maneira deles aguardarem o Senhor, né, no exercício correto dos dons. E diz que, e essa frase é uma frase que mostra a visão que Paulo tinha do propósito de Deus. Porque fala assim, o qual, falando de Cristo, vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olhe para essa igreja, para o estado em que ela estava. Será que você teria coragem de dizer, olha, naquele dia vocês vão ser irrepreensíveis? Mas foi assim que Paulo viu, é assim que Paulo entendeu. E a pergunta é, como será que pode, né? E a resposta, claro, está logo no versículo seguinte, fiel é Deus. Não é por causa deles, não porque eles prestariam atenção no que Paulo disse, não porque eles seriam obedientes às recomendações de Paulo, mas porque Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É na comunhão com Cristo, na medida em que nós compartilhamos a vida de Cristo, que as coisas precisam se acertar. Isso nos lembra, e com isso eu encerro, o final daquele voto, né? É quase que uma doxologia de Paulo, quando escreveu 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ele diz assim, Deus é fiel, né? E ele fará o quê? Ele santificará o vosso espírito, alma e corpo, para que eles fossem irrepreensíveis, né? Na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele termina dizendo, fiel é Deus, o qual mesmo fará. E aqui basicamente encontramos as mesmas palavras, né? Eles seriam irrepreensíveis no dia de Cristo, a despeito de toda aquela confusão, né? Porque Deus é fiel, porque Deus é em quem age, né? Mas o que parece que é a mensagem para nós irmãos, quando foi a última vez que você parou para dar graças a Deus pelos irmãos, pelo que Deus tem feito nos irmãos, a despeito de tantas críticas que a gente possa ter, observações e coisas que estão fora dos eixos, enfim, não estamos dizendo que não existe isso, mas nós estamos dizendo o seguinte, que temos aqui, nesse exemplo de Paulo, especificamente em 1 Coríntios,
né, esse fato. E o curioso é o seguinte, os irmãos perceberam que a única oração registrada na epístola é uma oração de ações de graças. Mesmo no contexto de uma assembleia tão confusa, possivelmente a que estava em piores condições, né, do ponto de vista de ordem, né, das igrejas da época, é nessa epístola que Paulo simplesmente registra ações de graças a Deus por aquilo que ele havia concedido gratuita e ricamente àqueles irmãos, como testemunho, né, de que o Senhor reina, de que o Senhor concedeu o seu Espírito, que o Senhor concedeu dons para que ele fosse glorificado. E a comunhão é com Cristo, em primeiro lugar. E essa frase é interessante, versículo 9, porque logo depois ele fala das divisões. Depois observe isso. Ele fala assim que Deus nos chamou para a comunhão do seu Filho. E logo depois ele fala, ó, uns dizem que são de Paulo, outros de Apolo. Como dizendo, olha, lembre-se, nós precisamos primeiro ter comunhão, participarmos da comunhão do Senhor Jesus Cristo, sem a qual jamais teremos comunhão entre nós. Né? Então, irmãos, está aí o nosso grande desafio, né? Aprendermos a dar graças por aquilo que Deus tem feito nos irmãos, mesmo que a gente tenha tantas observações e críticas talvez a serem feitas. Precisamos desenvolver essa capacidade de pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para vermos o aspecto positivo que Deus tem concedido aos irmãos, tem feito na vida dos irmãos e por isso darmos graças. Vamos dar graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, pela tua instrução. E confessamos, Senhor, que queremos aprender a sermos gratos a Ti pelo Teu mover entre nós. A despeito, Senhor, de tantas acusações que o inimigo traz, tantas questões são levantadas, possamos sempre ser gratos ao Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que move, o Senhor é aquele que opera. E porque o Senhor é fiel, Senhor, um dia estaremos na Tua presença, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Somos gratos a Ti em nome de Jesus. Amém.